Isso não é um áudio ou um podcast comum, é um fragmento. O que você vai ouvir não foi feito para entreter, foi feito para lembrar. Fragmentos é uma série de áudios extraídos de um livro que não se lê com os olhos. São doses de consciência, pensamentos vivos, palavras que não explicam, atravessam. Não são mensagens motivacionais, não são ensinamentos prontos. São fragmentos de uma travessia interna, oferecidos a quem ousa escutar com presença. Aqui, a voz não guia, ela desperta. Então agora, respire e escute com presença. Fragmentos, com Matusalém Santos, o guardião da alquimia oculta. E é interessante porque quando eu tinha boate, eu levava as meninas, quem era daquela época, eu não posso citar o nome, porque tem muitas que saíram da vida, eu tenho muitas que moram fora, em outros países, tenho muitas que moram aqui, perto de mim, tem umas que moram longe, que a gente se conecta, muitas não trabalham mais, porque construíram, elas entraram por um motivo, elas estavam ali não porque elas queriam, porque elas não queriam estar ali, mas elas estavam dando o seu melhor. E quando eu tomei conta, eu falei, eu sou dono e eu vou assumir. Cara, eu gravei, eu lembro que eu coloquei anúncio na rádio. Eu mesmo fiz o anúncio, aí o pessoal da rádio só alterou, porque não podia colocar garotas, tinha que ser subliminar. Tenho que observar, porque senão minha fono, a Michelle, ela dá na minha cara, gente, é sério. Ó, faz 2 anos que eu tô trabalhando com a fono por conta... O tiro que me acertou no maxilar quebrou toda a minha mandíbula. E quando eu era pequeno, minha língua era colada. Então, lá na Bolívia, foi dado um picozinho nela para tirar o feio, né? Então, eu trago e tenho esse desafio que eu estou trabalhando nele ainda, tá? Então, hoje eu falo muito melhor do que os vídeos anteriores, mas eu tenho que ficar prestando atenção. Mas, enfim, aonde que nós estávamos? Nós estávamos falando do... Quem aí lembra? Vamos lá, gente. Perfeito, estávamos falando das meninas que eu tinha na boate. Quando eu falei, eu assumi, eu fiz tudo, cara, a cidade estava parada, que lá a gente tinha 2 pagamentos, o pagamento do início do mês e o do dia 20, que era o do leite, né? Então, ó, o leite aí. Por isso vem, tá mamando na teta do governo, né? O leite, ó, o pagamento do leite. Então, dia 20, a cidade tudo parada, sabe? Tava ruim o leite, o pessoal tava só com um saláriozinho, e quem não tinha salário sobrevivia só do leite, tava sem. Mas na minha boate tá lotada. Na cidade tinha umas 5. 5, na cidade vizinha, 30 minutos, tem assim uma boate, nem sei se tem ainda, mas tinha uma boate que eu competia com ela assim, pau a pau. E ela era top, tinha assim, cara, era top da top. E eu competia com ela. Eu atendia deputado, governador, atendia tanta gente. Enfim, não podemos falar. Mas não tô falando isso para vocês falar, ai, Matusalém tá falando... Cara, eu tô contando minha história. Tô trazendo minha história para você entender da onde eu vim. Eu vim, cara, eu tenho várias, é por isso que meu nome é grande, Matusalém. Quantas histórias tem o Matusalém? É 996 anos, entende? Então eu tenho história. Então, para que você possa falar que você me conhece, você tem que conhecer minha história. Não adianta falar, eu conheço Matusalém. Não, você conhece um pedaço do Matusalém. Você não conhece o Matusalém do Acre, não conhece o Matusalém do Maranhão, não conhece o Matusalém de Santa Rosa, não conhece o Matusalém de Sena Madureira, aquele dali era o bicho da goiaba, era o samurai da goiaba. Então, como é que você me conhece? Não conhece. Vai conhecer se eu contar. Porque se eu não contar, você pode até ouvir boato, mas vai ser boato. Você não está ouvindo a minha verdade. Porque a minha história, ela tem que partir de mim. Eu tenho que querer contar ela para você. Se você está ouvindo minha história, sinta-se privilegiado. Sinta-se privilegiado. Assim como você só deve contar a sua história para quem merece ouvi-la.
Sabe por que acontece muitas fofoca? Sabe por que as pessoas falam da tua vida, acontece briga? Porque você não percebe com quem você fala. Você quer falar com todo mundo quer lamuriar. Todo mundo você quer reclamar. Chega a vizinha, reclama do marido. Vai pra mãe, reclama do marido. Vai pra igreja, reclama do marido. Vai conversar na escola, fala que a culpa é do marido. Tu só sabe reclamar. E assim vice-versa, o homem. Muitas vezes o homem só sabe reclamar da mulher. No trabalho, reclama do trabalho. Chega em casa, reclama do trabalho. Tá passeando, tá reclamando do trabalho. Porra, é lá que tu ganha teu pão. Não tá satisfeito, sai, busca outro. Por que tu fica ali empurrando com a barriga e sendo a outra maçã podre e infectando ali o ambiente que traz o pão para casa, infectando até outras famílias? Ai, Matusalém, isso é pesado. Não é não, gente. Não é pesado, isso é verdade. Eu tô aqui para contar a verdade é sobre o meu ponto de vista. O que é verdade para mim pode não ser para você, e tá tudo bem. Então isso é verdade para mim. Isso foi o que fez eu tomar consciência e ser o que eu sou hoje. Foi esses tapas na cara que a gente toma da vida e fala, meu Deus, quem eu sou, onde eu estou, porque eu estou aqui. Como é que eu posso falar que eu sou eu mesmo, que se eu sou feito de água, tenho muitas águas, tenho muitas bactérias, gente, a gente é feito de bactérias. Se você parar para pensar, o seu pulmão, você fala, pulmão, respira. Não, ele tá respirando sozinho. Seu coração tá batendo sozinho, ele é um ser vivente. Sozinho. Vamos fazer um teste? Eu quero que você respire agora. Respira pelas narinas, bem lentamente, contando até 5. Respira. Segura o ar, contando até 4. E solta pelas narinas bem lentamente, contando até 3. Respira pelas narinas bem lentamente, contando até 5. Expira. Segura o ar, contando até 4. E solta bem lentamente pelas narinas. Respira mais uma vez, bem lentamente, contando até 4. Inspira. Segura, contando até 3. E solta bem lentamente, contando até 2. Respira mais uma vez, bem lentamente, contando até 3. Segura em 2. E solta em 1. Respira mais uma vez, bem lentamente, em 2. Segura em 2. E solta em 2. Respira mais uma vez, bem lentamente, em 2. Segura em 2. E solta em 1. Respira mais uma vez, bem lentamente, em 2. Segura em 1. E solta em 1. Respira mais uma vez, bem lentamente, em 1. Segura em 1. E solta em 1. Respira mais uma vez, bem lentamente. Segura em 1. E solta em 1. Como você tá? Pode abrir os olhos. Como você sentiu? Isso é ter o controle sobre o seu pulmão consciente. Isso é controlar. Agora vamos fazer outra respiração. Percebe a calma? Agora vamos fazer outra respiração. Não, agora não. Isso que nós fizemos, fisiologicamente, nós acreditamos que o coração que controla o nosso corpo. Mas não é. Quem controla o nosso corpo é o nosso pulmão. É a nossa respiração. Quando nós vamos para a bibliologia, quando nós vamos para a história, dentro da história tem uma passagem que fala, e assoprou Deus o sopro da vida. O elemento ar. O elemento ar é o elemento que nos dá consciência. O ar é discernimento. O ar é comunicação. O ar é a vida. Podemos ficar sem água. Podemos ficar sem comida.
Podemos ficar sem onde dormir. Podemos ficar sem o que vestir. Podemos ficar sem com o que andar. Podemos ficar sem o que pegar. Podemos ficar carecas. Podemos ficar sem rosto. Podemos ficar sem pé. Mas não podemos ficar sem ar. O ar é o elemento primordial da vida. E quem é responsável pelo ar? É os nossos pulmões, correto? Os nossos pulmões, eles correspondem ao ar. Ele controla o nosso organismo, o nosso corpo. Através dele leva o oxigênio, ou seja, leva vida, através das hemácias, lembra a aulinha de biologia? Percorre por todas as nossas veias, levando o oxigênio, ou seja, vida, por isso bio. Entendeu, né? Tô vendo seu vizinho aí. Então, quando nós entendemos que nós somos um ser composto de vários seres que formam todo o ecossistema e que o que está ao externo de nós mesmos é apenas uma extensão nossa, quem em nosso planeta simboliza o pulmão da Terra, do planeta? Qual é o sistema que é o pulmão, que traz a vida, o ar, para que todo o planeta possa se regenerar a cada instante? As células. Quem é? Você sabe? Isso, a natureza. A natureza, olha as folhas, olha o tronco. A gente sempre fala, quando a gente olha pela alquimia, não só pela alquimia, porque a alquimia é esse caldeirão, eu adoro. Quando a gente olha e pega os vários caldeirões, as várias culturas, todas elas falam, você é uma árvore da vida. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Você é essa árvore, porque uma árvore, o que é ser árvore? Vamos ter uma imersão sobre isso, vai ser assim, transformadora lá nas águas de Santa Bárbara. Aguardem. E lembrando, não deixa passar a oportunidade. Não deixa. Quando a gente entende que a natureza, ela é o pulmão, nós cuidamos de nós mesmos. Porque nós somos um ecossistema. Então agora vamos fazer mais uma respiração. Nesse momento a gente vai respirar pelo nariz e soltar pela boca, ok? A gente vai respirar assim, ó. Ok? Então vamos respirar. Respira o mais rápido que você puder. Respira pela boca. Agora para. Como que você está se sentindo? Você não está... Dá vontade já de levantar, não é? Se você está sentado, dá vontade de levantar, já sair correndo, já dá um soco na cara de alguém, não é? Por quê? Porque é o ar que controla o nosso corpo. Se você é um ser consciente, você consegue... Nossa, veio um pensamento negativo. Opa, calma aí, porque eu tô nervoso, deixa eu controlar a minha respiração aqui. Aí você controla e você fala, isso aqui não era meu. Agora, se você deixar vir a interferência, você não controla o seu respirar, não controla o seu sistema, o seu corpo, lembra que você que é a consciência, você que controla o maquinado. Gente, isso é tão interessante, vocês estão, eu tô vendo aí, né? Eu tô sentindo aí quem está tomando consciência. Então, quando você entende isso, você fala, nossa, eu sou dono da minha vida. Você é o responsável pela sua vida. Quando você aprende a controlar, isso é Saturno. Olha que interessante, olha que é Saturno. Mas por que eu tô contando tudo isso? Para falar que quando eu tinha boate, eu levava as meninas para passear todo final de semana. Cara, a gente ganhava dinheiro, nós trabalhávamos, pegado. De dia a gente mais descansava, mas ficava aberto. Se tivesse chegasse cliente, a gente atendia, vendia, bebia, se precisasse, se chegasse cliente. Mas à noite era o nosso point.
Porque à noite nós falávamos, bora, agora o sol, a lua chegou e nós vamos mostrar quem nós somos. E aí nós mesmos, dançávamos no polidense, nós arregaçávamos a boca do balão. Tinha vezes, e quantas vezes eu precisei, eu falava, cara, eu tenho um boleto aqui de 10 mil, eu preciso pagar, e eu não entrou dinheiro essa semana. Tipo, de segunda a quinta não tinha entrado dinheiro, de nada, sabe? Não dava para, dava mal para a gente usufruir o alimento de cada dia, o café da manhã bom, o almoço, a janta, o lanchinho da madrugada, só tava dando para isso. E eu tinha um boleto para pagar, 10 mil, às vezes era 15, eu falava, cara, eu preciso. Eu falava, meninas, vem cá, olha, não entrou cliente, a gente precisa, eu era transparente com ela, olha, eu tenho esse valor aqui para pagar esse boleto. E, você, cara, a gente tem aqui conforto, a gente tem ar-condicionado, TV nos quartos. Vem aqui, ó, minha mãe vem com muito amor e carinho, faz comida pra gente. À noite a gente faz alguma coisa. Eu sempre, todo final de semana, eu levo minha mãe para passear, vocês vão junto. Eu deixo minha moto aí para vocês irem. Quem vai no meu carro vem comigo. Cara, olha, e eu não cobro nada de vocês só pagam o que vocês gastam lá. E as meninas, não, meu irmão, olha as meninas, não, vamos lá, vamos fazer isso. Tinha umas que não, essas nem vinha mais. A gente é parceiro. Ali era parceria, cara. Ali é uma egrégora mesmo, quem tá ali dentro. E bora lá, cara, chegava um cliente, que aquele cliente não tinha nada. Às vezes ele só tinha 10 reais, chegava com uma cerveja. E a gente dava atenção. Se a pessoa chegava e quisesse só conversar, a gente conversava. Se a pessoa quisesse beber, a gente bebia. E daí as pessoas, a gente era terapeuta, a gente ouvia que a pessoa estava ali, e a gente ia conversando. E dali os clientes já ligavam para o amigo e vinha, cara, naquele de quinta para sexta, sexta para sábado, para pagar o boleto, vendia mais de 25 mil reais. Vendia mais. As meninas ganhavam muito. Cara, eu falava, cara, olha o poder. E aí a gente saía, eu sempre levei elas para sair, porque eu falava, gente, a gente pode. Não é porque a gente está aqui, porque eu fui criada evangélica, mas minha mãe, vocês já vão saber a história, minha mãe mesmo vai contar, tem o filme que está sendo finalizado agora também, ela contando como foi para ela sair do Acre. Ela só ia passar e ia me ver, porque já fazia mais de 2 anos que eu havia saído do Acre. 2015, 12, 13, 14, 15. Não, fazia mais de 3 anos que ela não me via, a gente só conversava por telefone, nem era o WhatsApp não, tá? Vídeo chamado não, era por telefone, e ela ia passar para ir na casa da mãe dela, que é a avó, né, minha bisa, lá no Espírito Santo. E quando ela chegou, e ela viu na boate, que eu não sabia que eu tinha boate, porque minha mãe é minha melhor amiga. Cara, se eu tenho alguma coisa, eu falo pra minha mãe, porque ela e meu pai sempre fala tudo pra mim. Independente do que você esteja fazendo, fala pra mim, porque eu sou tua mãe. Eu vou entrar no inferno por você, e entra. E quando a mãe chegou, eu falei, mãe, preciso conversar. Eu chorei, porque quando eu vi minha mãe sempre foi linda. Quando eu vi ela, ela tava magra, porque ela tava com problema no coração. E eu chorei, eu falei, ai, minha mãe, não, eu tenho que cuidar dela. Olha só, né, eu tenho que cuidar da minha mãe. Aí eu chorei e tal, aí eu tava com uma amiga minha, que nós fomos encontrar ela na rodoviária, aí eu mandei ela de carro e eu fui na moto atrás chorando. E eu falei, não, eu tenho que cuidar da minha mãe. E eu falei, eu vou dar tudo de melhor pra ela, porque eu não era gerente do bar, eu não tinha o que os olhos não veem, o coração não sente. Ela estava no Acre junto com meu pai, e eles estavam lá, mas minha mãe estava com problema, lá não tinha esses médicos especialistas. Então, ela estava sofrendo. E aí, quando ela chegou, eu falei, mãe, vamos fazer exame, levei ela nos melhores. E aí eu falei, mãe, eu tenho que contar uma coisa pra senhora, eu tô usando droga. Aqui na boate, eu uso maconha de manhã, cheiro cocaína à noite, minha mãe mata. Muito obrigado por você me contar. Mas isso não é certo, você sabe, eu sei, mãe, mas aqui preciso, porque eu tenho que ficar atento, eu não posso ser bobo. E eu já fui muito bobo. Quando eu cheguei aqui, eu achei que todo mundo era amigo e não era, mas não são. E minha mãe ligou pro meu pai e falou pro meu pai. Contou o que eu tava e falou assim, olha, eu não vou pra casa da minha mãe.
Eu vou ficar aqui e vou ajudar nosso filho e vou tirar ele dessa situação. Se ele não quiser sair, eu vou ficar aqui até ele querer. Meu pai falou, faça a sua vontade. Olha só. Quantas pessoas ligaram pro meu pai e falou, e minha mãe ficou. Minha mãe me auxiliava no baile, todas as meninas respeitavam minha mãe. Minha mãe mostrou o que é ser uma pessoa. Cara, minha mãe é o meu maior exemplo. Se eu sou essa pessoa que eu sou, humilde, que ama as outras pessoas, é por dessa mulher. Ela entrava no bar, todas as pessoas falavam, é a mãe do Yuri. Quando ela era uma aula, ela nunca precisou falar para alguém, eu não sou garota de flor, não. Todo mundo sabia, ela estava ali, mas ela não pertencia ali. Os clientes todos tratavam ela com respeito, abaixava a cabeça. Olha que coisa, e minha mãe sempre humilde. As meninas conversavam com ela, minha mãe ia para a igreja, chamava as meninas que queria ir, ela levava para a igreja, vinha, minha mãe pegava água ungida, colocava dentro do galão, fazia comida, não falava para ninguém, colocava, porque ela queria proteger a todos. Olha o que é um poder de uma mãe, né? E ali ela ficou. Quantas pessoas ligaram pro meu pai lá no Acre, falou, nossa, tua mulher dentro do puteiro, teu filho tá desviando tua família. Se fosse outro pai, não teria vindo matar minha mãe, sua puta. Se fosse outro pai, não teria vindo matar até eu. Tu tá levando tua mãe pro puteiro, seu moleque safado. Mas na minha família, eu aprendi a ter transparência. Porque meu pai, ele sempre contou tudo pra minha mãe sempre contou tudo pro meu pai. Meu pai, ele era fazendeiro, ele trabalhou, ele comprou sítio, casa. Eu tinha uma vida boa até os 7, 8 anos de idade. Cara, eu tinha tudo, viajava pro exterior, tinha do bom e do melhor. E ele perdeu tudo. Ele perdeu tudo. Tudo. Mas isso não vem agora nesse momento, mas ele perdeu e mostrou que a gente pode ser isso, só que ele não quis mais nada daquilo. Não quis mais nada e ter bens, nada. Ele queria só fazer agora para comer e para sustentar a família. E assim ele fez. Eu lembro, eu pequeno, eu tinha 9 anos, nós fomos pro Acre, depois que ele perdeu tudo. Nós não tínhamos parentes nenhum, porque os parentes não auxiliaram meu pai. Os irmãos de sangue, nós fomos pro Acre. Mas isso é outra história, não é minha. Eu e meus primos, não é BO nosso, nós resolvemos, porque nós estamos, cada um no seu movimento, porque nós somos a nova geração. Esse assunto é deles. E quando nós chegamos no Acre, não tinha família. A família foi alguém que nós conhecemos, que conhecia outra pessoa, que falou, ali tem uma casa. E meu pai comprava cartão, ia lá no Ana Vieira, lá em Sena Madureira, tem um bairro chamado Ana Vieira, que são 2 ladeironas, cara, é um morro, mas é lindo. Você descia de bicicleta assim, cara, muita gente já caiu ali de bicicleta, quem é de lá vai saber onde eu tô falando. É assim, um lugar lindo, assim, 2 morros enorme, e aí desce lá embaixo, assim. Nós andávamos de pé, ali meu pai vendia cartão, telefone. Meu pai aprendeu a fazer móveis, não sabia. Aí teve um senhor, que já até faleceu, que Deus abençoe, foi um avô para mim e um pai para meu pai, sabe? Ensinou meu pai a fazer móvel, meu pai fazia, não deixava faltar nada. Minha mãe trabalhava e eu fui tendo aqueles exemplos. E minha mãe, tudo que ela tinha, por mais que ela tinha pouco, ela auxiliava os outros. E por mais que os nossos vizinhos tinham pouco, eles nos auxiliavam. Isso, para mim, é ser família. E no Acre, eu tenho essa família. Eu nasci no Acre, eu fui forjado no Acre. No Acre eu briguei muito, no Acre o pessoal me batia, eu batia de novo. E eu, o conselho que eu vivia na porta dos meus pais, mas o Acre me forjou. Se eu sou forte, guerreira, porque eu fui forjado no Acre. Eu precisava passar por essa prova, porque eu iria enfrentar coisa pior em Rondônia, que foi onde eu levei os tiros. Por que eu tô falando isso? Porque isso é história para vocês entenderem o que é família. E na boate, nós éramos uma família. As meninas que estavam ali, elas me protegiam. E eu que estava ali, eu protegia ela. Teve quantas vezes o cliente andava de doido para cima das meninas e, cara, eu sou baixinho. Mas eu sou um caranguejo, eu sou um siri na lata, eu sou doido.
Lembra? Remédio para um doido é um doido e meio. Um homem dá uns doido, eu dou uns de mais doido ainda. Ué, vai bater na mulher por quê? Quem é você? Tá peitando por quê? Porque homem só dá um de doido pra cima de mulher, o homem fraco, que acha que é sexo mais frágil. Não, mas ela tem amiga aqui, ó. Ela tem um irmão.